presidente do Brasil pode não ter vergonha de ser chamado de comunista e de distorcer os princípios sobre os quais se apoia a democracia. Mas eu tenho vergonha de chamar Lula de presidente do Brasil. Presidente, o comunismo e o socialismo são regimes que no século XX mataram entre 60 a 80 milhões de pessoas de fome ou pela miséria. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Entre os anos 40 e 55, 25 milhões de pessoas foram presas na antiga União Soviética porque faltaram mais de 20 minutos ao seu trabalho. E dessas, pasmem, 250 mil foram executadas. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Na Cuba comunista, quando era então o ministro Che Guevara, ele propôs punir e cortar os salários de quem não trabalhasse adequadamente quanto o governo gostaria que trabalhasse. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Nos regimes comunistas da China, Vietnã, Alemanha Oriental, Romênia, Albânia, Etiópia, Coreia do Norte, Venezuela e outros tantos, foram implantadas ditaduras sanguinárias. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Na China comunista, na Revolução Cultural de 66, foram assassinados cerca de 1.770 professores, simplesmente porque eles representavam o antigo regime. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. No Camboja comunista, cerca de 21% da população foi exterminada e assassinada porque ela aparentava ser elite. No Camboja, naquela época, se você tivesse óculos, você era considerado elite, podia ser executado. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Venezuelanos, cubanos, moçambicanos, todos eles fogem dos seus países de origem e fogem do comunismo. E o presidente do Brasil diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Bueno, defender ditaduras como a da Venezuela, alegando que a democracia é um conceito relativo, me parece um absurdo total. Não se pode condenar ditaduras de direita, a qual eu condeno veementemente, tal qual nós tivemos no Brasil durante algumas décadas, mas não se pode condenar uma ditadura e defender a outra. Democracia pressupõe eleições livres, onde a oposição tem direito de se candidatar e defender suas ideias. Democracia pressupõe liberdade de expressão, sem o fechamento de veículos de comunicação contrários ao governo. Democracia pressupõe o equilíbrio e a divisão entre os poderes, devendo haver respeito pelas decisões do Legislativo, que foi eleito como representante do povo. Bueno, o presidente do Brasil pode não ter vergonha de ser chamado de comunista e de distorcer os princípios sobre os quais se apoia a democracia. Mas eu tenho vergonha de chamar Lula de presidente do Brasil.